Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dando sequência a nossas aulas, um estudo, né, da obra do Padre Calderon, Prometeu, a religião do homem. Nós botamos o título de Prometeu moderno nessas aulas. E só lembrando que a importância dessas aulas para tornar o livro do Padre Calderon mais conhecido entre os brasileiros. Ela foi recentemente traduzida, essa obra, e como é uma leitura um tanto quanto, tem um fundo teológico, né, muito forte, mas ela não é direcionada para teólogos. Então o Padre Calderon tentou fazer dentro daquilo que é possível, para um teólogo, tornar a leitura mais acessível para o leitor comum. Mas ainda assim, há uma certa dificuldade para a pessoa que não tem, não tem os pré-requisitos para a compreensão de um tema tão complicado como essa questão do humanismo, e como é que essa doutrina humanista penetrou no concílio penetrou pelo concílio na Igreja Católica através de uma teologia, a Nouvelle Teologia, que já havia sido condenada antes pelo magistério da Igreja, pelo Papa Pio XII. Então a ideia dessa aula aqui é fazer com que as pessoas compreendam, tornar mais claro, essa leitura do Padre Calderon. Então nessa quarta aula nós vamos tratar da falsa autoridade moderna. Esse é um ponto muito importante para a gente entender a questão de autoridade, o que é verdadeira autoridade e por que é que, de certa forma, a Igreja Conciliar, ela aderindo aos erros modernos, ela consequentemente adere também à falsa noção de autoridade do mundo moderno. Então eu começo fazendo a conclusão da aula anterior, citando o Padre Calderon, na sua própria conclusão do capítulo, que tratou dessa inversão que nós vimos nas aulas anteriores. Então, citando aqui o Padre Calderon. Essa nova fórmula, introduzida na Igreja pelo Concílio, é católica na medida em que vive das forças da Igreja, mas é anticatólica quanto à sua finalidade. Então ela é católica na medida em que ela vive das forças da Igreja, mas quanto à finalidade ela é anticatólica. Nós vimos que para esse novo humanismo se manter vivo, era necessário que se mantivesse vivo no âmbito católico. Alguns progressistas mais exaltados, que já desde o fim do concílio queriam mostrar mais claramente esse novo humanismo e assumir isso mais claramente, acabaram sendo detidos por aqueles que compreendiam bem que a esse novo humanismo só é possível alguma sobrevivência enquanto ele estiver dentro do âmbito católico. Então é por isso que para eles é muito importante que essa nova doutrina, esse humanismo, ele permaneça no âmbito católico. Então o Padre Calderon vai usar aqui uma analogia bem interessante. Assemelha-se a um câncer que vive e cresce graças às forças vitais do organismo, mas leva-o à morte. Como chamamos um tumor que atinge o cérebro de tumor cerebral, exatamente neste sentido é que chamamos de católico o humanismo conciliar. O humanismo conciliar é católico tanto quanto um tumor que precisa das forças vitais daquele corpo para subsistir. Então ele é católico nesse sentido. Tanto quanto um tumor cerebral, se pode dizer cerebral dele, porque ele atua dentro do cérebro, Assim também, o humanismo conciliar pode se chamar católico nesse mesmo sentido. Eu trouxe aqui também, para que fique mais claro, esse é um ponto muito importante,
para a gente compreender os documentos do concílio, essa doutrina, né, que está subjacente aos documentos do concílio e que, à primeira vista, ela não se torna muito clara, a menos que você conheça profundamente, né, a novela teologia, a nova teologia, e você compreenda bem, né, o ponto em que eles utilizam para fazer essa junção, ou seja, não parecer herético, professando esse humanismo laico e profano, ao mesmo tempo em que usam essa doutrina, que é herética de fato, mas com uma capa de teologia católica. Então eles, muito habilmente, eles conseguiram fazer essa junção. E o ponto que nós tratamos na aula passada, dessa inversão, né, entre natureza e graça. Então isso aqui é fundamental se entender. Nessa aula de hoje eu vou tratar dessa questão da falsa autoridade moderna, né? O concílio, ele vai se apoiar nesse conceito de autoridade moderna, e todo o magistério conciliar ele é exercido a partir dessa noção de autoridade, que é uma concepção falsa, né, produzida pela modernidade. Então aqui o padre Caldeirão ele vai, né, pontuar alguns aspectos dessa autoridade moderna. Primeiramente, o humanismo. O humanismo já é uma consequência de outras coisas, né? Mas é o movimento mais forte, né? Contrário à igreja. A igreja ensinava que toda autoridade ela só é plenamente exercida e só é legítima se ela, evidentemente, está subordinada, orientada, ordenada a um princípio maior. Esse princípio maior de autoridade é o próprio Deus, que é a autoridade. A autoridade de Deus, ela por participação é exercida na terra pelos homens. Então existe uma autoridade legítima nos homens na medida em que eles utilizam essa autoridade compreendendo que essa autoridade é uma participação na autoridade maior que é Deus. Por isso Nosso Senhor diz a Pilatos, né? Quando Pilatos fala para ele que tem autoridade, né? E ele diz para Pilatos que reconhece a autoridade de Pilatos, mas que Pilatos não teria essa autoridade se não tivesse sido dada de cima. Então a autoridade de Pilatos era uma autoridade sob participação na autoridade maior que é Deus. Esse é o conceito de autoridade da igreja. Se você elimina Deus, toda autoridade passa a ser ilegítima. Se a autoridade é centrada no próprio homem, se ela é centrada no próprio homem como fonte da autoridade, essa autoridade ela é falsa, ela vai ser sempre abusiva. E é isso que nós chamamos de autoritarismo. As pessoas confundem também esse termo, autoritarismo. As pessoas, de um modo geral, acham que o autoritário é aquele que exerce a autoridade com vigor. Ele pode exercer a autoridade com vigor, com força, com força de coerção. Mas desde que essa autoridade dele seja subordinada, ordenada à autoridade maior de Deus, às leis de Deus. O autoritarismo é quando há um abuso dessa autoridade. Então, o primeiro movimento histórico em que rompe-se com essa ideia de que o poder vem de cima, o poder vem de Deus, é o humanismo. O humanismo vai fazer isso de forma mais veemente, né? Então, por isso que o padre Caldeirão assinala aqui. O humanismo, principal problema contra a autoridade doutrinal da igreja. A igreja ensinava que toda autoridade vem de Deus. O poder emana de Deus e por participação os homens exercem aqui na terra. O humanismo vai dizer que o poder emana do próprio homem. Bom,
Isso vai ficar muito claro porque, como consequência dessa ideia de que o poder emana do próprio homem, virá aquela degeneração do princípio monárquico, que vai ser o absolutismo monárquico. Ora, a monarquia cristã, ela foi estabelecida sobre essa base doutrinal. Ou seja, desde, por exemplo, quando começa a monarquia na França, com a conversão do rei Clovis, né? O rei dos francos. Ele é batizado e coroado, né? Quem lembra aqui quem foi que fez o batismo de Clovis? São Remígio. Faz o batismo de Clovis. E a coroação de Clovis, feita por uma autoridade eclesiástica, ela vai demonstrar exatamente isso, né? Que quem é que está dando poder para o Clovis? É o próprio Deus, através de seu mandatário, através da sua igreja, né? Ou seja, o rei, as monarquias católicas que começam aí, elas tinham bastante claro isso, de que a autoridade vem de Deus e que o rei está a serviço desse Deus para estabelecer uma ordem na terra de acordo com a vontade e as leis de Deus. Com essa inversão humanista, né? Ora, o que os reis vão pensar? Eu estou a serviço da minha própria autoridade. Não preciso me submeter à igreja. Não preciso me submeter à autoridade eclesiástica. E é por isso que vai acontecer, né, o assalto de Anane, do rei da França, Filipe o Belo. Então esse é um marco, né? Muitos consideram aqui esse marco essencial, demonstrando assim o fim daquela ordem cristã da Idade Média. Quando Filipe o Belo manda seus emissários para destituir o Papa Bonifácio VIII. O Papa está na cidade de Anane e lá eles chegam ameaçadoramente, né? Mete o pé na porta, derruba a porta. O Papa já os estava esperando, paramentado, devidamente vestido, né? Com a tiara papal, e se apresenta diante deles e ganha uma bofetada com aquelas luvas, né, de ferro que eles usavam. Então, essa bofetada que o Papa leva, né, vai fazer essa inversão da ordem, né, que havia na Idade Média. Essa ordem que tinha sido iniciada lá desde a conversão e a coroação do rei Clovis. Ou seja, o poder temporal agora não submete-se mais ao poder eclesiástico, né, que era da onde emanava toda a ordem moral e social, que os reis deveriam ser apenas, né, mantenedores disso. Aqui rompe-se isso. Então, Filipe o Belo contra a autoridade disciplinar. Então nós vimos que com o humanismo, né, contra a autoridade doutrinal e agora contra a autoridade disciplinar. Ora, o movimento continua, né? A consequência disso aqui, nós já sabemos que vai ser o protestantismo. Vai ser o protestantismo, a revolução protestante. Ora, lógico que se não há mais, né, a autoridade doutrinal da igreja e nem a autoridade disciplinar, vai haver uma rebelião contra o próprio conceito de autoridade, né? E é por isso que, mais tarde, o filósofo francês René Descartes, com a sua dúvida metódica, quer dizer, nada mais é seguro, as verdades que eram, né, aceitas pelo intelecto humano já não são mais seguras, ele vai pôr abaixo também, agora não só a autoridade doutrinal e a autoridade disciplinar da igreja, mas ele vai pôr abaixo toda a autoridade doutrinal. Toda a autoridade doutrinal, porque
Ainda os humanistas, eles eram contrários à autoridade doutrinal da igreja, mas eles recorriam àquela filosofia ou àquele mundo, né, greco-romano, pré-cristão. Então eles concediam uma certa autoridade ao paganismo, naquilo que eles repudiavam a autoridade doutrinal da igreja. Agora, com René Descartes, nem a autoridade dos pagãos vai servir mais. Por isso vai haver uma renúncia à autoridade da própria filosofia grega. Daí para diante, só a filosofia moderna. É como se a filosofia grega tivesse, né, a filosofia grega, a filosofia patrística, escolástica, tivesse tudo sido ultrapassado, e daqui para diante a gente vai só seguir, né, a filosofia moderna. Isso vai seguindo mais à frente com o iluminismo. O iluminismo agora contra toda a autoridade disciplinar e também contra toda a ordem política cristã. Aqui é um ponto interessante que quando a gente fala, né, a partir do iluminismo e da maçonaria, a gente fala assim, é a nova ordem mundial, né? Não é nova e não é ordem. E nós não somos... Maçonaria tem 300 anos, né? Então não é nova. Isso que a gente chama de nova ordem mundial já está aí, né, desde a Revolução Francesa. Desde a Revolução Francesa. E não é ordem, porque na realidade é uma desordem. Todo movimento revolucionário é uma desordem. Maquiavel também é importante nesse processo, né? Maquiavel já é uma consequência, né, dessas etapas anteriores, e ele vai dissociar política e moral. Política é o exercício do poder pelo poder e para o poder, né? Agora aqui já não há mais, de forma mais descarada, porque Maquiavel, por isso que fica famosa a expressão, né, maquiavélico, né? Todo maquiavélico é sempre um adjetivo ruim, né? Porque o que importa é o poder. Por isso ele dizia, né, os fins justificam os meios. Então é o poder pelo poder. Então isso é que vai justificar a autoridade moderna. Então todas essas etapas, elas vão levar finalmente à democracia. A democracia moderna, não a democracia dos antigos, né, dos antigos gregos, a democracia ateniense, não. Ela tem esse nome, democracia, mas é um simulacro também, né? Na realidade não é isso. Na realidade, como bem diz o padre Caldeirão, é uma máscara de trás da qual se esconde o poder sem princípios doutrinais nem responsabilidade moral. Isso aqui é a democracia. É um simulacro. Então, por trás dessa ideia de democracia, a qual não se pode atacar, virou um dogma moderno, a democracia como forma de governo insubstituível, forma de governo permanente. A partir do momento que se estabeleceu ela, não se pode mais voltar atrás. É o conceito democrático, né? Mas nós sabemos que a democracia, ela na prática é uma manipulação, né, das massas. Manipulação das massas. Ou seja, as pessoas não agem mais como indivíduos, mas como massa de manobra, porque é muito mais fácil conduzir uma massa do que conduzir um povo, né? Se não me engano é Pio XII faz essa distinção, explica muito bem essa distinção entre povo e massa. Povo é movido por princípios sólidos, né? Sobretudo os princípios que fazem referência à verdadeira autoridade. A massa não. A massa é sempre movida pelas emoções, são os sentimentos. Então é mais fácil manipular uma massa, né, manipulando as emoções e os sentimentos, do que manipular um povo. Então a democracia é um engodo. Aqueles que detêm os meios de comunicação, a gente pode ver isso muito claramente hoje. Hoje, quando a gente fala essas questões aqui,
Basta a gente observar o mundo de hoje, o mundo que nós estamos vivendo, né, como é que funciona. E a gente vê claramente como essas coisas estão muito bem consumadas, né? Por exemplo, fala de fake news. Ora, fake news não é novo, né? O nome é que é novo, né? Mas as notícias falsas vêm desde a Revolução Francesa, né? Quem conhece a história sabe que a principal vítima das fake news na Revolução Francesa foi Maria Antonieta. Todas as falsas notícias eram sempre contra ela. Por exemplo, aquela história que diz que ela faltava pão, né, em Paris, e ela teria dito assim: se não tem pão, que comam brioches, né? Isso é fake news. Né? Isso era uma maneira de jogar o povo contra a monarquia. Né? E eles tinham muito ódio dela, porque ela era uma princesa austríaca, né? Então, eles atacaram principalmente a figura dela. Então, foi vítima dessas fake news. Hoje, as fake news, né, elas são usadas por eles, à medida que eles querem, como se fosse a verdade absoluta. E quando os inimigos deles, né, aqueles que querem defender a verdade, expõem essas mentiras que eles estão se valendo, aí são chamados de fake news. Vê como é que é o jogo, né? Então, é isso que é a democracia moderna. Democracia moderna é isso, é um jogo de interesse que serve a um grupo que fica escondido. Aqui, ó, se esconde o poder de uma minoria que não tem nem princípios doutrinais, nem responsabilidade moral. Então, isso tudo é uma falsa noção de autoridade, é uma falsa autoridade. Nós podemos dizer que é uma tirania, né? Porque é na tirania que se exerce essa autoridade, essa farsa, esse simulacro de autoridade. Então a gente vive hoje uma tirania, a gente vive mergulhado numa tirania mundialista, né? Sinárquica, e um poder oculto que a gente não vê quem é. E se usa a democracia como meio, né, para se manipular as massas, como se as pessoas tivessem liberdade para escolher, quando na verdade elas não têm. Né? Elas escolhem aqueles que são pré-determinados por esses, né, que controlam a opinião pública. Um grande simulacro. O que acontece é que essa falsificação de autoridade, ela não se dá da noite para o dia. Esse é um processo histórico, né, de pelo menos 500 anos, 600 anos. Né? Agora, para a gente compreender o que é autoridade, de fato, a gente tem que compreender, né, o mundo, a vida, de acordo com a doutrina da Igreja Católica. Aquilo que os santos papas ensinavam antes. Todo poder emana de Deus.